João desceu do táxi em frente ao Hotel Atlântico, no coração de Lisboa, com o coração acelerado como se estivesse prestes a cometer um crime. Ele havia mentido para a noiva, dizendo que era uma viagem de negócios urgente, mas na verdade, era uma fuga desesperada de si mesmo. Ao entrar no lobby iluminado por lustres dourados, seus olhos encontraram os de Miguel, o recepcionista, cujo sorriso caloroso escondeu por um instante o caos que viria. Miguel, com seus 28 anos, trabalhava ali há 5, conhecendo cada canto da cidade e cada segredo que os hóspedes tentavam esconder. Ele notou imediatamente a tensão nos ombros de João, um homem de 30 anos, vestido com um terno impecável que não combinava com o tremor sutil em suas mãos. Bem-vindo ao Hotel Atlântico, senhor. Posso ajudar com o check-in? Perguntou Miguel, sua voz suave e quando como uma promessa inadvertida. João entregou os documentos, sentindo um arrepio quando seus dedos roçaram os de Miguel. Era ridículo, pensou ele, atribuindo ao cansaço da viagem. Mas enquanto Miguel digitava no computador, João não pôde deixar de notar os detalhes, os cabelos castanhos ondulados, os olhos verdes que pareciam ler almas, e um crachá que dizia Miguel Santos ao seu dispor. Seu quarto é o 512, vista para o Tejo. Aqui está a chave, disse Miguel, estendendo o cartão magnético. Seus olhares se cruzaram novamente, e por um segundo, o tempo parou. Naquela noite, João não conseguia dormir. A noiva, Ana, ligara mais cedo, falando sobre o casamento iminente, sobre a família conservadora que esperava netos. Ele se sentia sufocado, como se as paredes do quarto se fechassem. Desceu ao bar do hotel, pedindo um vinho do Porto para acalmar os nervos. Miguel estava lá, terminando o turno, e se aproximou casualmente. Não consegue dormir. Lisboa tem esse efeito em alguns, comentou ele, sentando-se ao lado sem ser convidado. A conversa fluiu como o rio lá fora. João falou de seu trabalho como advogado em uma firma tradicional, de sua vida planejada desde a infância. Miguel compartilhou histórias de sua juventude em Porto, de como saíra do armário aos 20, enfrentando a rejeição da família religiosa. Foi doloroso, mas libertador, disse ele, seus olhos brilhando com uma convicção que João invejava. Pela primeira vez, João se sentiu visto, não como o filho perfeito ou o noivo ideal, mas como alguém com segredos profundos. Ao se despedirem, Miguel tocou levemente o braço de João. Se precisar de algo, é só chamar. João subiu ao quarto, o toque queimando em sua pele. Ele se deitou, mas as palavras de Miguel ecoavam, libertador. Pela manhã, decidiu explorar a cidade, mas algo puxava de volta ao hotel. Encontrou Miguel no lobby novamente, e desta vez, aceitaram um café juntos. Por que você veio sozinho? Perguntou Miguel, direto como uma flecha. João hesitou, mas as palavras saíram, estou noivo, mas... Sinto que vivo uma mentira. Miguel não julgou, em vez disso, ouviu, compartilhando sua própria luta contra as expectativas sociais. Em Portugal, onde a igreja ainda influenciava muitos, ser gay não era fácil, especialmente em famílias tradicionais. João sentiu um alívio perigoso, como se estivesse abrindo uma porta trancada há anos. Os dias se seguiram com encontros casuais, um passeio pelo bairro alto, uma conversa sobre sonhos reprimidos. João se via atraído por Miguel, não só fisicamente, mas pela liberdade que ele representava. Mas o conflito interno crescia. Ligava para Ana à noite, sentindo culpa corroer seu peito. Eu te amo, dizia ele, mas as palavras soavam vazias. Em uma tarde chuvosa, Miguel convidou João para um jantar em um restaurante escondido em Alfama. Lá, sob o som do fado, Miguel confessou, sinto algo por você, João. Mas não quero forçar nada. João congelou, o coração disparado. Ele queria fugir, mas também ficar. Tocou a mão de Miguel por baixo da mesa, um gesto simples que selou o início do caos. De volta ao hotel, no elevador, João beijou Miguel impulsivamente. Foi um beijo breve, mas elétrico, cheio de anos de repressão. Miguel recuou surpreso, mas sorriu. Isso muda tudo, murmurou. João subiu ao quarto sozinho, tremendo. O que havia feito? A noiva, a família, a sociedade, tudo pesava sobre ele como uma âncora. No dia seguinte, a culpa o consumiu. Evitou Miguel, mas o recepcionista o encontrou no corredor. Não fuja de si mesmo, João.
Eu passei por isso. As palavras atingiram como um soco. João confessou seu noivado, e Miguel recuou, magoado. Você deveria ter dito antes. A tensão cresceu, um abismo se abrindo entre eles. João decidiu ir embora mais cedo, mas uma ligação da mãe o deteve. Estamos ansiosos pelo casamento. Ana é perfeita para você. Ele se sentiu preso, mas o pensamento de Miguel o assombrava. Encontrou-o no bar novamente, e desta vez, a conversa virou confronto. Por que você me beijou se não pode assumir? Perguntou Miguel. João explodiu, porque eu não sei quem sou. Minha família me mataria se soubesse. Miguel suavizou, a família verdadeira aceita você. A minha não aceitou no início, mas eu lutei. Aquela noite marcou o primeiro passo de João rumo ao abismo, questionando tudo o que acreditava. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Ele prolongou a estadia no hotel, alegando problemas no trabalho, mas na verdade, era Miguel quem o ancorava ali. Eles se encontravam em horários improváveis, um café da manhã tardio, um passeio pelo castelo de São Jorge. Cada encontro aprofundava a conexão, mas também ampliava o conflito interno de João. Miguel compartilhava mais sobre sua vida. Meu pai é pescador em Porto. Quando contei, ele disse que preferia me ver morto. Mas minha mãe, aos poucos, entendeu. João ouvia, invejando a coragem. Sua própria família, em Lisboa, era pilar da comunidade católica, pai juiz, mãe devota, irmãos casados com filhos. Ser gay seria uma traição imperdoável. Uma noite, durante um jantar em um terraço com vista para o rio, Miguel perguntou: o que você quer, João? Viver uma mentira ou arriscar tudo? João sentiu o peito apertar. Quero você, admitiu, mas acrescentou: mas não posso perder minha família. Miguel tocou sua mão. Às vezes, perdemos para ganhar. O beijo no elevador havia sido o catalisador, mas agora vinham as consequências. Ana ligava diariamente, percebendo algo errado. Você parece distante, amor. João mentia, dizendo que era estresse. Mas a culpa o corroía, levando a noites insones onde imaginava o escândalo, o noivado rompido, os olhares julgadores na igreja. Miguel, por sua vez, lutava com seus próprios demónios. Ele havia sido traído antes, por um homem casado que prometeu tudo e entregou nada. Não quero ser o segredo de ninguém, disse a João uma tarde, enquanto caminhavam pela baixa. João prometeu: vou contar a ela. Só preciso de tempo. Mas o tempo era um luxo perigoso. Um incidente acelerou tudo. Durante um almoço no hotel, um colega de trabalho de João apareceu inesperadamente. Viu-os juntos, rindo intimamente. Quem é esse? Perguntou o colega, curioso. João gaguejou: apenas o recepcionista me ajudando com dicas da cidade. Miguel ouviu, magoado pela negação. Mais tarde, no quarto, Miguel confrontou: sou só o recepcionista. É isso que sou para você. João defendeu-se: não posso arriscar meu emprego também. A discussão escalou, vozes altas e quando. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com sua covardia. No dia seguinte, João procurou Miguel para se desculpar. Encontrou-o no lobby, mas Miguel estava frio. Pense no que quer, João. Eu não vou esperar para sempre. Aquelas palavras doeram mais que qualquer coisa. João voltou para o quarto e ligou para Ana, quase confessando, mas desligou no último segundo. A pressão social pesava. Em Portugal, apesar dos avanços, casamento gay legal desde 2010, as atitudes variavam. Nas famílias tradicionais, como a de João, a homossexualidade era vista como pecado. Ele lembrou de um primo distante, expulso de casa por ser gay, vivendo agora em isolamento. Miguel, sentindo a dor de João, decidiu ajudar. Levou a uma reunião de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, em um centro comunitário discreto. Lá, João ouviu histórias semelhantes, homens que perderam tudo, mas ganharam liberdade. Um deles disse: a dor da rejeição passa, mas a da mentira dura para sempre. Inspirado, João beijou Miguel novamente, desta vez em público, no Parque Eduardo VII. Foi um ato de rebelião, mas o medo o assaltou imediatamente. E se alguém me vir? Miguel respondeu:
E se você se vir, finalmente? A tensão culminou quando Ana anunciou uma visita surpresa. Vou a Lisboa te ver, disse ela por telefone. João entrou em pânico. Contou a Miguel, que sugeriu: conta a verdade. É o único caminho. Mas João hesitou, optando por esconder Miguel. Quando Ana chegou, João a levou para jantar, fingindo normalidade. Mas Miguel viu-os no lobby, o braço de Ana no de João. A traição o atingiu como uma faca. Ele mandou uma mensagem: acho que acabou. João correu atrás de Miguel após deixar Ana no aeroporto falso, ele a convenceu a voltar cedo. Encontrou Miguel em seu apartamento pequeno em Moraria. Por favor, me dê uma chance, suplicou. Miguel, lágrimas nos olhos, você me usa como escape, mas volta para sua vida segura. A noite terminou em uma conversa profunda, onde João admitiu seus medos mais profundos, o medo de ser deserdado, de perder o status social. Miguel compartilhou sua própria perda: perdi amigos, mas ganhei autênticos. Eles se reconciliaram temporariamente, mas o abismo permanecia. João decidiu confrontar sua família. Ligou para a mãe, marcando um jantar em casa. Mas no caminho, duvidou. E se eu destruir tudo? Pensou em Miguel, na liberdade que ele oferecia, versus a segurança da mentira. A volta para casa foi agonizante. João dirigia pelas ruas de Lisboa, o Tejo brilhando ao luar, mas sua mente era um vendaval. Ele havia deixado Miguel com uma promessa vaga: vou resolver isso. Mas resolver o quê? Seu noivado, sua identidade, sua vida inteira. Ao chegar à casa familiar em Belém, a mãe o recebeu com um abraço apertado. Meu filho, que saudade. Ana está animada com o casamento. O pai, sentado à mesa, acenou: sente-se, vamos jantar. Os irmãos estavam lá, com esposas e filhos, a imagem perfeita da família tradicional portuguesa. Durante o jantar, conversas sobre a igreja, o batizado do sobrinho, o orgulho do pai por João seguir seus passos na lei. Cada palavra era uma corrente apertando seu peito. Ele pensou em Miguel, em seus beijos, em sua coragem. Mãe, pai, preciso falar algo, disse finalmente, a voz tremendo. O silêncio caiu. O que há, filho? Perguntou a mãe, preocupada. João engoliu em seco: eu sou gay. E estou apaixonado por um homem. As palavras saíram como uma explosão, e quando na sala. O pai se levantou, rosto vermelho: o quê? Isso é absurdo. Você é noivo de Ana. A mãe chorou: deve ser confusão, João. Vamos rezar. Os irmãos olharam chocados, um deles murmurando: pense na família, no que as pessoas dirão. João defendeu-se: é quem eu sou. Fingi por anos, mas não aguento mais. O pai explodiu: você nos envergonha. Saia daqui se for para viver assim. João saiu, lágrimas escorrendo, dirigindo de volta ao hotel. Miguel o esperava no lobby, tendo recebido uma mensagem desesperada. Abraçou João: você fez o certo. Mas João duvidava: perdi tudo. Valeu a pena. Miguel respondeu: a liberdade sempre vale. Nos dias seguintes, o caos se instalou. Ana ligou furiosa após ouvir da mãe de João: como você pôde me enganar? Ele pediu perdão, explicando sua luta interna. Ana, magoada, terminou: eu merecia a verdade desde o início. A família cortou contato. O pai mandou uma mensagem: não volte até repensar. No trabalho, rumores se espalharam: o colega que os vira no hotel sussurrava. João sentiu o peso da sociedade, olhares julgadores na rua, amigos distantes. Miguel o apoiou, levando-o a morar temporariamente em seu apartamento. Lá, eles construíram uma rotina: jantares caseiros, conversas sobre o futuro. Mas Miguel via a dor de João: você sente falta deles? João admitia: sim, mas sinto mais falta de mim mesmo antes. Um confronto com o pai aconteceu semanas depois. Em um café neutro, o pai disse: isso é contra Deus, contra a família. João rebateu: Deus me fez assim. A família deveria amar incondicionalmente. O pai saiu irritado, mas plantou uma semente de dúvida. Miguel enfrentava seus próprios conflitos.
seu ex-namorado reapareceu, oferecendo estabilidade. Você merece alguém sem bagagem, disse o ex-Miguel. Recusou. João é minha escolha, com bagagem e tudo. A tensão social cresceu. Em uma festa de amigos de Miguel, João foi apresentado como namorado. Alguns aplaudiram, outros cochicharam. Ele era hétero, não. João sentiu a exposição, questionando se valia a dor. Uma crise veio quando a mãe de João adoeceu. Ele correu ao hospital, mas o pai barrou: só se você renunciar a isso. João chorou: não posso renunciar a mim. Miguel o consolou: ela vai entender um dia. João começou terapia, explorando maltanéticos. Enganar-a foi errado. Esconder-se foi covardia. As sessões o ajudaram a ver que a sociedade mudava, mas devagar. Miguel propôs uma viagem a Porto, para confrontar sua própria família. Lá, o pai de Miguel, após anos, mostrou sinal de aceitação: vi seu sofrimento. Talvez eu esteja errado. Isso inspirou João. De volta a Lisboa, João escreveu uma carta à família: amo vocês, mas amo a mim também. A mãe respondeu, marcando um encontro. Quer entender, disse ela. O alto-trão se aproximava. Ana reapareceu, pedindo closure. Em um café, ela disse: você me machucou, mas entendo a pressão. João pediu perdão novamente, sentindo alívio. Mas uma traição veio de onde menos esperava. Um amigo de infância, sabendo do segredo, espalhou na rede social da família. Comentários odiosos choveram: pecador, vergonha. João quebrou, questionando tudo. Miguel o segurou: nós enfrentamos juntos. Mas João duvidava: e se eu não aguentar? A onda de ódio online foi devastadora. João acordava com notificações, mensagens anônimas chamando-o de traidor, pervertido. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente nas redes. Ele desativou contas, mas o dano estava feito. Miguel o incentivava: ignore-os. Foca em nós. Eles passavam noites discutindo o futuro, morar juntos, talvez casar. Mas João sentia o peso das perdas: emprego instável, família fragmentada. Um encontro com a mãe trouxe esperança. Em um parque quieto, ela disse: rezei muito. Deus ama todos. Quero conhecer esse Miguel. João chorou de alívio. Mas o pai permanecia inflexível: enquanto viver sob meu teto, minhas regras. No trabalho, o chefe o chamou: rumores afetam a firma. Pensa em sua imagem. João defendeu: minha vida pessoal não interfere. Mas sentiu a ameaça. Miguel enfrentava pressão no hotel. Colegas cochichavam sobre o recepcionista que seduz hóspedes. Ele ignorava, mas doía. Por você, aguento, disse a João. Uma decisão crucial veio: João propôs romper com Miguel para reconquistar a família. Talvez seja melhor assim. Miguel, chocado: você me abandona agora. A discussão foi feroz: estou sacrificando tudo, gritou João. Miguel rebateu: sacrifício é viver autêntico. João saiu, vagando por Lisboa. Pensou nas escolhas: segurança versus amor. Ligou para o terapeuta: estou perdido. O conselho: escolha o que te faz inteiro. Ele voltou a Miguel, pedindo perdão. Quero lutar por nós. Miguel aceitou, mas com ressalvas: não mais hesitações. A mãe os convidou para jantar. Nervoso, João apresentou Miguel. A mãe foi educada, mas tensa. Conte sobre você, pediu. Miguel falou de sua jornada, impressionando-a: você é corajoso, disse ela. O pai chegou tarde, surpreendendo todos. Viu Miguel e congelou. O que ele faz aqui? A mãe interveio: é o namorado de João. O pai explodiu: não na minha casa. Saiu batendo porta. A mãe chorou: dê tempo a ele. João sentiu progresso, mas a dor persistia. Semanas depois, uma oportunidade de emprego surgiu para Miguel em Faro, sul de Portugal. É uma promoção, mas longe. João entrou em pânico: não vá. Miguel, venha comigo. Comece novo.
João debateu internamente, deixar Lisboa, família, tudo. A sociedade o julgaria mais. Mas Miguel representava esperança. Antes da decisão, um confronto final com o pai. Em seu escritório, João disse: aceito-me ou perca-me. O pai, emocionado: eu te criei para ser forte. Talvez eu esteja errado. Não foi aceitação plena, mas um começo. João escolheu ir com Miguel, embalando caixas. Em Faro, nova vida, apartamento pequeno, empregos modestos. João trabalhava remotamente, Miguel no novo hotel. Enfrentavam preconceitos locais, mas juntos. Mas sombras permaneciam. Ana casou com outro, João sentiu culpa residual. A família visitava esporadicamente, a mãe mais aberta, o pai relutante. Uma noite, Miguel perguntou: arrepende-se? João: não. Mas paguei caro. O alto trão veio com uma traição inesperada. Um ex de Miguel reapareceu em Faro, trabalhando no mesmo hotel. João viu mensagens antigas no celular de Miguel, duvidando. Confrontou: você ainda o ama? Miguel negou: é passado. Mas João, traumatizado, duvidou. A discussão escalou: depois de tudo que sacrifiquei, você me trai. Miguel: não traí. É paranoia sua. João saiu, dirigindo para Lisboa. Pensou em voltar à velha vida, mas parou no meio do caminho. Ligou para Miguel: volto. Confio em você. A reconciliação fortaleceu-os. João percebeu: a confiança era frágil, mas essencial. Em Faro, a vida se estabilizava, mas os ecos do passado assombravam. João recebia chamadas esporádicas da mãe, atualizando sobre a família. Seu pai pergunta por você, mas não admite. Ele sorria amargamente, sentindo a lacuna. Miguel prosperava no novo emprego, mas notava a melancolia de João. Saudade de Lisboa. João admitia, de partes dela. Eles passeavam pela praia, discutindo sonhos, adotar um dia, viajar. Mas um evento abalou tudo. O pai de João sofreu um infarto. Ele correu de volta a Lisboa, encontrando a família no hospital. O pai, fraco na cama: filho. João segurou sua mão: estou aqui. Durante a recuperação, conversas profundas. O pai confessou: temi perder você para o mundo. Mas vi seu sofrimento. Não era desculpa, mas abertura. João apresentou Miguel novamente, no hospital. O pai acenou: cuide dele. A mãe sorriu: família é isso. João sentiu cura, mas questionou o custo, anos de dor para esse momento. De volta a Faro, João propôs casamento a Miguel. Quer casar comigo? Miguel, lágrimas: sim. Planejaram uma cerimônia simples na praia. Convidados: amigos LGBT, mãe de João, irmãos hesitantes. O pai não veio, mas mandou mensagem: seja feliz. No dia, sob o sol algarvio, eles trocaram votos. Prometo te amar apesar das tempestades, disse João. Miguel: e eu, te apoiar nas escolhas difíceis. Mas a sociedade interferiu. Fotos vazaram online, atraindo trolls, pecadores casando. João ignorou, mas doeu. Pós-casamento, desafios, a adoção negada por burocracia, amigos conservadores se afastando. João debateu éticas: era certo impor sua felicidade sobre a dor alheia. Miguel o ancorava: nosso amor é válido. Eles se envolveram em ativismo local, ajudando jovens LGBT. Um ano depois, a mãe anunciou gravidez de uma irmã. Quer ser padrinho? João aceitou, reconectando. Mas uma crise final: Miguel recebeu oferta de emprego em Espanha. É oportunidade grande. João temeu separação, e nós? Debateram: sacrificar carreira por amor. Miguel escolheu ficar: você é a minha prioridade. João refletiu sobre jornadas, de negação à aceitação, pagando com lágrimas, amizades perdidas, mas ganhando autenticidade. Em uma noite estrelada, eles conversaram sobre o futuro. Valeu cada dor, disse João. Miguel concordou: sim, porque nos encontramos. Mas dúvidas permaneciam:
E se ele tivesse ficado com Ana? Teria sido mais fácil, mas vazio. A história deles inspirou outros. Um jovem do grupo de apoio escreveu: "Vocês me deram coragem." João e Miguel sabiam. A luta continuava, contra preconceitos, mas juntos. Com o tempo, João e Miguel construíram uma vida sólida em Faro. João abriu um escritório de advocacia focado em direitos LGBT, ajudando outros em situações semelhantes. Miguel subiu no hotel, tornando-se gerente. Eles adotaram um cachorro, sonhando com filhos no futuro. Visitas à família aumentaram. O pai, aos poucos, aceitou. Jantares ao quarto viraram conversas genuínas. "Estou aprendendo", disse ele uma vez. A mãe se tornou aliada, participando de eventos PRID. Mas cicatrizes permaneciam. João sonhava com Ana ocasionalmente, sentindo remorso. Ligou para ela anos depois: "Desculpe pelo dano." Ela: "Estou bem agora. Você fez o certo para si." Sociedade evoluía, Portugal celebrava orgulho, mas bolsões de ódio persistiam. Eles enfrentaram discriminação em viagens, fortalecendo o laço. Um dia, um jovem procurou João: "Minha família me expulsou por ser gay." João ajudou, vendo seu passado nele. Lute, vale a pena. Miguel e João celebraram aniversário de casamento com viagem a Porto. Lá, o pai de Miguel os recebeu: "Bem-vindos, filhos." Reconciliação plena. Refletindo, João escreveu um diário: "As escolhas doem, mas definem-nos." Traí? Sim, a mim mesmo por anos. Agora, vivo verdade. A história culminou em uma conferência LGBT, onde contaram sua jornada. Aplausos ecoaram, mas João terminou com uma pergunta: "Foi certo priorizar meu amor sobre a estabilidade familiar, ou egoísta?" Essa questão pairava, convidando debate, em uma sociedade dividida, onde termina o direito individual e começa o dever coletivo. Mas foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas sociais, ou isso é apenas uma desculpa para o egoísmo?